Bem-vindos ao canal Casos Curiosos. O planeta Terra é bombardeado por meteoritos a todo momento. Muitos deles se desintegram quando entram na nossa atmosfera, outros caem no mar e uma pequena parcela cai em terra firme. Existem estudos e pesquisas que já provaram que existem alguns micro-organismos que podem viver em ambientes extremos, como calor escaldante, frio extremo, sem oxigênio, e eles são chamados de extremófilos. É mesmo? Essas características de certos vírus e bactérias fazem alguns cientistas acreditarem na hipótese de que esses micro-organismos podem sim viajar pelo espaço, pegando uma carona em um meteoro ou cometa, e de vez em quando cair em terra firme. Quer saber mais? Então vem com a gente para tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto curioso. Será que existem doenças causadas por vírus extraterrestres? O diretor do Centro de Astrobiologia da Universidade de Buckingham, na Inglaterra, o professor honorário Chandra Wickramasinghe, recentemente fez uma afirmação que deixou muita gente espantada. Segundo ele, a nova pandemia de Covid-19 muito provavelmente tenha sido causada pela explosão de um meteoro que caiu na China em outubro de 2019. Essa afirmação dividiu opiniões. Muita gente foi na onda e concordou com ele, só que muitos de seus colegas, também pesquisadores, o criticaram por fazer esse tipo de afirmação sem ter nenhuma evidência em mãos. Bom, você concordando ou não, o fato é que essa afirmação dele chacoalhou a internet nas últimas semanas. E algumas pessoas até adicionaram essa fala dele aí às suas listas de teorias da conspiração mais bizarras sobre o Covid-19. Ó, e falando nisso, se você quiser um vídeo aí sobre essas teorias mais bizarras, comenta aí embaixo. Eu quero um vídeo sobre as teorias mais bizarras do Covid-19. Não parece um pouco estranho ouvir isso de um diretor respeitado de uma universidade renomada da Inglaterra? Até porque já foram feitos estudos sobre esse vírus que mostraram que muito provavelmente seja de uma cepa encontrada em morcegos. Mas então por que ele afirmou isso? Não sei se você sabe, mas já houveram eventos recentes no planeta Terra que corroboram com a ideia de que, sim, micro-organismos podem ter vindo do espaço. Eventos como a chuva de sangue na Índia e a contaminação de carancas estão nessa lista. Se o professor foi influenciado por essa ideia, tendo como base esses eventos estranhos, eu não sei. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada um aqui, para quem sabe você também aí ficar com uma pulga atrás da orelha. Chuva de sangue. Dia 17 de novembro de 2012, no Sri Lanka, durante as monções, os moradores de um vilarejo no sudeste do país ficaram assustados. Uma chuva vermelha e densa começa a cair na região e se estende por vários dias. A água que caía do céu era literalmente muito parecida com sangue, tanto que chegava até manchar as roupas das pessoas. A notícia do fenômeno correu rapidamente pelo país. Então, pesquisadores foram até a região do misterioso evento para colher amostras de chuva vermelha. Só que antes da gente mostrar o resultado dessa pesquisa para vocês, curiosos, é importante vocês saberem que bem antes, lá em setembro de 2001, aconteceu o mesmo fenômeno, só que na Índia. Uma chuva que durou um total de 2 meses, e durante alguns dias nesse meio tempo também choveu vermelho. Nessa época, foi feita uma longa pesquisa com as amostras colhidas nessa chuva de 2001, pelos físicos Godfrey Lewis e Santosh Kumar. Esse estudo foi tão complexo que durou 5 anos. Eles foram chegar a uma conclusão só em 2006. Eles publicaram um artigo científico na revista Astrophysics and Space Science. Vamos deixar o link aí na descrição. Dentro do artigo, eles derrubaram todas as hipóteses levantadas. Eles chegaram à conclusão de que o que havia na água da chuva não eram algas vermelhas, não era poeira, não era poluição e também não era sangue. Mas o que era então? O que havia na água da chuva eram células biológicas vivas, só que desconhecidas, muito parecidas com glóbulos vermelhos humanos. Isso mesmo que você ouviu, células vivas. Essas células, apesar de parecidas, tinham características diferentes, como por exemplo, a parede celular era muito mais espessa, muito mais resistente, se comparadas com dos glóbulos vermelhos humanos.
não tinham DNA e olha só que interessante, expostas a uma temperatura de 300 graus Celsius, elas se reproduziam. Essa última característica foi o que deixou todos surpresos. Isso porque, não sei se você sabe, mas quase todas as células encontradas na Terra, ao serem expostas a uma temperatura de mais ou menos 100 graus Celsius, já são mortas. Por isso que a gente ferve a água, por exemplo, porque assim quase todas as células de vírus e bactérias são mortas. Mas nesse caso, além de continuarem vivas, as células ainda passaram a se reproduzir chegando nos 300 graus. Ainda dentro do estudo, eles ouviram muitos relatos de moradores da região, e dentre os mais interessantes haviam aqueles das pessoas que afirmaram ter ouvido um forte estrondo no céu, dias que antecederam a chuva vermelha. Graças a esses relatos de algumas pessoas, os pesquisadores chegaram à conclusão de que houve a explosão de um meteorito no céu da região afetada pela chuva, que pulverizaram essas células nas nuvens. Curiosos. Por mais incrível que possa parecer, essa aí é a hipótese mais aceita pela comunidade científica. A hipótese de que um meteorito entrou na atmosfera, se desintegrou e liberou toneladas dessas células que caíram em forma de chuva. Se você não acredita, a gente vai deixar o link aqui desse estudo na descrição para você ver. E para corroborar com essa hipótese, depois de alguns anos, nas chuvas vermelhas do Sri Lanka em 2012, sabe quem foi o pesquisador que veio da Inglaterra para encabeçar as investigações? Sim, ele mesmo, Chandra Wickramasinghe, aquele lá do início do vídeo. Nesse fenômeno, a característica foi a mesma. Células vermelhas se reproduziam a 300 graus e etc. Mas dessa vez, durante a pesquisa, ele foi guiado por alguns moradores e acabou encontrando pequenos fragmentos de um suposto meteorito. E no material tirado do interior dessa rocha tinha o quê? Sim, estava repleto dessas células vermelhas. Isso só confirmou e fortaleceu ainda mais o estudo publicado lá em 2006. Realmente muito interessante. Outro evento muito curioso é o próximo que a gente vai ver. Meteorito de Carancas, Peru. Dia 15 de setembro de 2007, caiu um meteorito na cidade peruana de Carancas, abrindo uma cratera com 30 metros de diâmetro e 6 de profundidade. Só que o mais interessante é que logo após esse evento, as autoridades informaram que centenas de pessoas que passaram por locais próximos ao impacto começaram a passar mal, apresentando sintomas como dores de cabeça, náuseas, vômito e até diarreia. E ainda nos dias que se seguiram, alguns animais chegaram a morrer, só que sem nenhuma causa aparente. A causa do mal-estar da população não foi muito bem explicada. Alguns especialistas acreditam que o vapor era venenoso, ou outra possibilidade é de que havia algo contaminado no solo, que foi exposto graças à queda do meteorito. E até hoje ninguém sabe dizer o que causou esse mal-estar nas pessoas. La mañana del pasado sábado, la alejada comunidad de Carancas, en la provincia puneña de Chucuito, al caer un meteorito que dejó este inmenso forado, pero también un fuerte olor que provocó malestar entre los moradores. También una brigada especial de médicos de Puno llegarán a la zona para examinar a los comuneros que sienten dolores de cabeza y náuseas desde la caída del objeto. Talvez entendendo o quanto alguns cientistas se debruçam na probabilidade de que haja vírus vindo do espaço e vendo que existe sim uma probabilidade, mesmo que baixa disso acontecer, alguns órgãos já tomam medidas necessárias contra uma possível contaminação extraterrena. Em um documentário produzido pelo History Channel, o professor Chandra apresenta o seu ponto de vista. E nesse mesmo documentário, mostra que há, inclusive, um tratado entre os países para que agências espaciais, como a NASA, por exemplo, tomem os devidos cuidados ao entrar na atmosfera, portando materiais e amostras vindos do espaço. E alguns pesquisadores que acreditam nessa linha de pensamento, de que há sim vírus fora da Terra, afirmam que micro-organismos podem inclusive estar sendo carregados através do espaço no gelo dos cometas. Isso mesmo, eles acreditam que assim como em um freezer, esse gelo conserva a vida e que as células são expelidas ou pulverizadas através da cauda do cometa e que quando passam próximo da Terra, essas partículas são naturalmente atraídas pela gravidade, entrando em nossa atmosfera. A gente também vai deixar o link desse documentário aí na descrição.
Vendo um pouquinho sobre o campo de atuação desse professor, a gente pode ter uma ideia sobre a sua pesquisa e entender o porquê ele acredita nessas coisas. Apesar de parecer loucura para alguns, ele tem os motivos dele e tá no direito de pensar assim. Mas e você? Concorda com ele? Você também tem o direito de discordar? Acha que ele é louco mesmo e que mesmo participando de todas essas pesquisas aí, no caso específico do Covid-19, ele tá totalmente errado? A gente quer saber a sua opinião. E se você não for inscrito, não esquece de se inscrever na melhor comunidade curiosa aqui do YouTube, você não vai se arrepender. E já aproveita que você vai seguir a gente aí nas redes sociais, segue a gente no Instagram e no Facebook. Valeu galera e até a próxima!